Pai do Senhor, meus queridos, aos meus queridos internautas, Deus abençoe a todos. Estamos aqui de volta para mais um resumo da lição bíblica dominical, a lição de número 13, a 13ª lição, que tem por título A Verdadeira Identidade do Cristão, que será lecionada no dia 26 de junho de 2022. Ela tem por base o texto áureo Mateus 7:21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer ou que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus já começa dizendo aqui que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só com essa introdutória palavra de Jesus, nós entendemos que Jesus está dizendo que não é o falar, não é o fazer algo que diz muita coisa, mas é o ser alguém. Ser é melhor do que fazer. Tem pessoas que dizem, Senhor, vai dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu falei isso, em teu nome eu falei aquilo, em teu nome eu fiz isso, fiz milagres. Mas no versículo 22 e 23 do mesmo capítulo, acho que versículo 23, Jesus vai dizer que as pessoas operavam milagres, faziam um monte de coisas, e vai pedir para que Jesus se lembre dele. Vai acontecer 3 coisas tremendamente terríveis para aquelas pessoas que só faziam, e aparentemente eram pessoas crentes, pessoas que andavam de acordo com a vontade de Deus, quando na verdade não andavam de acordo com a vontade de Deus, certo? Então o importante aqui não é você fazer, o mais importante é você ser. Ser é bem melhor do que fazer, porque as pessoas confundem muitas coisas, e aqui com Jesus é diferente. O importante não é o que a pessoa faz, mas o que a pessoa realmente é, porque o fruto, a árvore boa, só dará frutos bons. Não existe árvore boa e produzir fruto ruim. Se ela for boa, ela vai produzir frutos bons. Então, se a pessoa é essencialmente boa, ela só vai trazer coisas boas. É por isso que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Isso aqui é um resumo da lição, não vou explicar a lição porque tem muitas pessoas mais gabaritadas do que eu, tem pessoas aí muito mais capacitadas, aí tem os meninos aí de Recife, tem o nosso pastor Bete, que ensina muito bem a nossa EBD. E eu não quero aqui trazer ensinamentos para não ser exaustivos, irmãos. Versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, como eu citei, o 23 diz assim, o 23 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então veja por aí, meus queridos irmãos, que no versículo 23 do capítulo 7, ele está corroborando com o versículo 1, aliás, o versículo 21, que Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então muitas pessoas acham que por fazer alguma coisa, ele é alguma coisa. Mas ninguém faz alguma coisa por ser alguma coisa. Agora, você é o que você é. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu faço benevolência porque eu sou uma pessoa boa. Mas eu não faço benevolência para ser pessoa boa. Eu não faço milagre para que as pessoas me entendam ou pensem que eu sou melhor do que os outros ou mais crente do que os outros. Primeiro porque o milagre quem opera é Deus. Quando eu creio e as pessoas creem, acontece o milagre, porque o milagre vem da parte de Deus, o milagre é de Deus.
O operador de milagre é Deus. Então eu não sou o operador de milagre. Não é eu que efetuo o milagre. Eu posso pedir o milagre, eu posso acreditar que o milagre vai acontecer, mas o dono do poder é Deus. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus faz como quer. Se não me foge da mente, em Colossenses 2:13, a Bíblia diz que tanto é o querer quanto o efetuar é de Deus. Então Jesus ele faz o que ele quiser, como quiser e quando quiser. Queridos irmãos, na nossa introdução nós temos aqui a introdução da lição: mediante a graça e a misericórdia do Pai, hoje somos súditos do reino de Deus e, como tal, precisamos fazer a diferença vivendo como sal da terra e luz do mundo. E nós aprendemos em lições anteriores que ser sal da terra é preservar esta terra. O sal ele serve como preservador das coisas, para que as coisas não apodreçam, não se percam. Então estamos aqui na terra para salvar as vidas. Jesus, Deus salva o homem através de um homem. O homem, Deus não vai descer fisicamente e salvar os homens. Então Deus tem seus servos na terra, para através dos tais ele ganhar as almas para o seu reino. Então estamos aqui na terra com a missão de transformar este mundo para a glória de Deus. Então somos preservadores daquilo que Deus tem nos entregado. Então, queridos irmãos, outra coisa importante é que na nossa introdução a Bíblia nos diz que a mensagem conclusiva do nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nós devemos e temos que fazer a diferença nesse mundo. Jesus disse: se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas, nós de maneira nenhuma entraremos nos céus. Então veja que não é fácil servir a Deus, não é fácil estar alinhado com a vontade de Deus. Então, mas tudo é possível estarmos na vontade de Deus. É por isso que Jesus disse: aquele que faz a vontade de Deus. Então, vontade de Deus aqui, se não me foge da mente, a vontade de Deus aqui, que temos que fazer, temos que executá-la, ela tem uma palavra no grego que diz telema. Telema é decisão, telema é escolha. Telema é você fazer não a sua vontade, mas a vontade dentro da determinação de Deus. Então, telema significa que você fez uma escolha e dentro desta escolha que você fez, você tem que cumprir a vontade de Deus e não a sua vontade, não a minha vontade. Nós não devemos fazer a nossa vontade, porque as nossas escolhas determinarão os nossos futuros. O nosso futuro, o meu futuro está na minha escolha que eu faço agora. Não tem esse negócio, depois que eu morrer, Deus me ponha num bom lugar, depois que fulano A, ou B ou C morreu, não tem esse negócio, a escolha é agora. Então escolha fazer a vontade de Deus, porque se fizermos a vontade de Deus, quando esta vontade de Deus está sendo executada em nossas vidas, ao fechar nossos olhos, ao tombar essa terra, temos certeza que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Mas se fizermos a vontade de Deus, então naquele dia, para nós não é surpresa de estar lá na glória, porque fizemos a vontade de Deus, conforme a vontade do Pai. Então, Deus Pai, né? Jesus, se fizermos a vontade do Pai, nós estaremos na glória. E Jesus disse, aqui no capítulo, no primeiro tópico da lição, fala sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus, uma fé só de palavras. As pessoas querem se estribar só naquilo que falam. Tem pessoas que são prepotentes, soberbos, orgulhosos, mas os tais, muitos deles estão aí apregoando a palavra de Deus, porém não vivendo-a. Então temos que viver a palavra de Deus. Muitos pregam bonito, falam na oratória, na retórica, usa suas homiléticas,
usa suas hermenêutica, sua exegese bonita, linda, maravilhosa, mas muitos deles, como a Bíblia diz, são sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro só tem podridão. Então tem muitas pessoas que escandalizam, destroem com a reputação do evangelho, do cristianismo, por causa das suas atitudes. Tem muitos que se dizem obreiros, mas muitos deles, Jesus disse que são obreiros da iniquidade. Então é por isso que eu falei no princípio do áudio que tem 3 coisas importantes. Primeiro, que Jesus não os reconhece. Esse é um fato. Naquele grande dia, Deus não vai os reconhecer. E segundo, eles são obreiros da iniquidade. E em terceiro lugar, são pessoas que não viviam o que pregavam e ensinavam. Então tem muitas pessoas que pregam, ensinam, mas não vivem. Então esses tais vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, eu fiz isso e isso. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque as obras que fizemos aqui na terra eram más. Eram obras que Deus repugnava com as nossas atitudes. O que falávamos, o que pregávamos, beleza, maravilha. Eram coisas maravilhosas. Pregamos a palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa. Ela tem o poder de transformar vidas. Então a palavra de Deus ela tem um poder. A palavra de Deus ela tem o poder de transformar, de perdoar. Mas o homem em si, é como disse Paulo a Timóteo: cuidado na doutrina, Timóteo. Porque fazendo bem, você salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então falar bonito não é muita coisa. Hoje em dia nós sabemos que só tem proeminência pessoas que falam bem, pessoas que pregam bem, que se vestem bem, que têm status belíssimos, pessoas que aparentemente é como os filhos de Jessé. Quando o profeta foi lá ungir a Davi, foi ungir o rei de Israel, apareceu Eliabe, apareceu Tamar e outros mais bonitos, belos soldados de Saul, que o Samuel olhou para ele e disse: aí está o servo do Senhor. Mas o Senhor o repreendeu dizendo: Samuel, não atentes para a sua formosura, não atentes para o seu estereótipo, porque eu olho para o interior do homem, eu olho para o mais recôndito do coração, eu não vejo como vocês veem. Então, muitas pessoas são aclamados, são aplaudidos, mas infelizmente, por Deus, já estão rejeitados. Então, meus amados irmãos, eu quero finalizar, que infelizmente, como eu disse, não vou comentar a lição, eu vou apenas dar um resumo da lição. O segundo tópico da lição ele fala de em quem estamos alicerçados. Outra coisa interessante é que o alicerce que Jesus estava falando, do homem prudente e do imprudente, ali também algumas coisas para nós notarmos, alguma coisa para observarmos. Primeiro, há 2 tipos de solos, né? Há 2 tipos de construtores. Veja que os 2 tipos de solo, Jesus disse que era o homem prudente, construiria a sua casa na rocha. Esse era o construtor prudente. O primeiro construtor vai construir a sua casa no solo rochoso. Ali a palavra, se não me falha a mente, é uma palavra feminina, um adjetivo feminino, que quer dizer rocha, petra, né? Lugar rochoso, ou rochedo, né? Com pedras e etc. E quando Jesus disse que vai usar outro adjetivo feminino, ele usa areia, coisas de movediça, coisa frágil, coisa fraca, coisa perecível. E a rocha representava algo forte e resistente, né? Resistente, aliás. E uma coisa que, quando a tempestade vinha, ali, principalmente no Oriente Médio, próximo, como os irmãos conhecem a história, sabe que ali é uma escassez muito grande, mas quando as chuvas torrenciais
desciam, caíam naquelas proximidades, elas vinham com ímpeto batendo naquelas casas. E as casas que eram feitas de tijolos, com argamassa, sem ter um fundamento sólido, as águas batiam e grande era a queda daquelas casas. Então Jesus, ele toma esse pensamento emprestado e ele diz que o homem prudente constrói na rocha, o homem sensato constrói na areia. Então veja que há dois tipos de solo e há dois tipos de construtores, ok? Outra coisa interessante notar é que o nosso alicerce tem que estar firmado em Jesus. O áudio já está mais um pouco longo, eu quero correr aqui para adiantar para vocês. Essa palavra poderosa é o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Então, o nosso rochedo, a nossa segurança está na palavra de Deus, está no próprio Jesus, que é o Logos de Deus. Amém? Aqui eu quero mais adiante falar aos irmãos sobre esse segundo tópico ainda, aqui falando sobre a importância do bom alicerce, né? Aqui eu já falei sobre a pedra, sobre a areia, e quero também falar sobre a relevância do praticar e executar. Praticar as palavras de Deus são as provas de que os discípulos estão prontos para viver a plena obediência ao Deus que ele serve. Ou seja, não adianta eu falar e não praticar. Então aqui o escritor diz que tem uma relevância no praticar. Por quê? Quando eu falo e pratico, há uma segurança naquilo que eu estou falando. Naquilo que eu estou dizendo há uma segurança. Meus amados irmãos, para não ser muito cansativo, deixa eu trazer aqui uma lembrança para vocês. Quando Jesus ele conclui o seu sermão do monte, ele está mostrando para todas que estão ali presentes que o que ele falava tinha veracidade, tinha originalidade, tinha poder, tinha confiabilidade. As pessoas confiavam em Jesus porque ele falava não como tinha autoridade, mas ele falava tendo autoridade. Então, meus amados irmãos, aqui nós falando, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus na multidão, quando Jesus acaba de falar, eles olham para Jesus e dizem, que autoridade, sabe por quê? Porque Jesus não era hipócrita, Jesus ele era sincero, Jesus era poderoso naquilo que ele fazia. Jesus, na verdade, ele mostrou àquelas pessoas a autoridade que ele tinha, que no grego é exousia ou exousia de Cristo. Então a autoridade de Cristo aqui, ela significa potestade, direito de liberdade, de escolha, poder, habilidade, capacidade, poder sobrenatural, e além disso tem o poder governamental ainda. Era como se fosse um poder de um monarca. Jesus tinha autoridade, tinha poder. E uma coisa interessante é que quando os fariseus e os escribas falavam, eles sempre apontavam para um grande mestre que foi no passado. Eles sempre apontavam para uma pessoa que tinha renome no passado, mas Jesus não. Jesus muitas vezes ele dizia, você leu isso e isso, você está vendo que está escrito assim, mas eu vos digo. Então Jesus sempre aprimorava algo que ele queria mostrar na realidade para aqueles hipócritas fariseus. Quando Jesus usa o Talmud, ele faz uma modificação para que dê mais originalidade, mais autenticidade. Jesus reformulou o Talmud, aquela massa caótica, interpretando a forma dos rabinos interpretarem a lei. Jesus sempre mostrava algo diferente e com veracidade. Então Jesus, é por isso que Jesus não veio abrogar a lei, Jesus não veio anular a lei, Jesus veio cumpri-la. E ele mostra, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Viste que isto era assim, tem que ser assim. Então Jesus sempre dava algo para que as pessoas entendessem que ali era real. Meus queridos irmãos, eu vou finalizar, pois o tempo não nos espera. Nós estamos aí aproximadamente quase 20 minutos. Mas vale a pena ressaltar que Jesus ele ensinava com poder e autoridade.
tá certo? Que Deus abençoe e que possamos estar firmados nos ensinamentos de Jesus, o qual ele deu no monte do sermão, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser aprovada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado celestial. Sua ética não é este mundo, mas do céu. A ética do Sermão do Monte, a ética que Jesus ensinou, não é desse mundo, é do céu. Então, tudo que Jesus ensinou, se nós guardássemos, simplesmente, se nós observássemos e cumpríssemos simplesmente o Sermão do Monte, que tem no capítulo, 3 capítulos em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aí, nesses 3 capítulos de Mateus, nós temos 111 versículos falando sobre o Sermão do Monte, totalizando assim quase 140 versículos, juntamente com Lucas, no capítulo 6, ao versículo 17 por diante. Então vamos ver ali que Lucas dá um detalhe, ele fala sobre o Sermão do Monte de forma resumida, mas Mateus escreve de forma mais abrangente, mais segura, mais detalhada. Então, amados, fiquemos com esta palavra e saibamos que a nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Temos que ter diferença. Não é de qualquer jeito que se entra no céu e se representa o céu. Hoje em dia tudo pode. Você pode andar de qualquer jeito e fazer qualquer coisa. O que importa é o coração. Mas Jesus não é açougueiro. Jesus, ele é Senhor dos senhores. E um dia nós vamos prestar conta diante dele. Então ande como cristão, fale como cristão, pregue como cristão e viva como cristão. Seja aquilo que você professa, para a glória e a honra do nome do Senhor. Curta esse vídeo, comente, nos ajude a trazer mais e mais sermões como esse para a nossa edificação espiritual. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.